Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa A República com L'Oréal Rocha. O tema do nosso programa de hoje será direita e esquerda, as distinções políticas, né, entre elas. Esse programa é o primeiro de uma série que nós vamos fazer e nós vamos tomar como referência a obra do filósofo italiano Norberto Bobbio, Direita e Esquerda, Razões e Significados de uma Distinção Política. Essa obra do Bobbio foi lançada em 1990. Curiosamente, a partir de 2018, digamos assim, portanto, com 18 anos de atraso, né, o Bobbio começou a ser citado dentro da imprensa. E não que não fosse conhecido, muito pelo contrário. Mas em razão dessa ideia de da polarização que surgiu com essa falsa direita que tomou o poder partindo do golpe de Estado que foi dado em cima da Dilma Rousseff com o impeachment, que não pode ser categorizado como um golpe, porque foi, digamos, homologado pelo Supremo e pelo Congresso Nacional. Entretanto, o próprio Vilas Boas e o livro que o vice-presidente da República escreveu, o vice de Dilma Rousseff, Michel Temer, falam claramente do golpe. O Brasil tornou-se uma anomalia aberrante em todos os aspectos, né? E de modo que invocar algum critério de racionalidade neste contexto atual brasileiro é algo impossível de fazer. No sentido de que, se a pessoa invoca algum critério de racionalidade e espera alguma reação positiva, se ela tem essa expectativa, ela se decepciona, né? Porque a situação brasileira, cognitivamente falando, está cada vez pior. É evidente que esse processo de cognição baixa e de sociopatia da sociedade como um todo não foi criado, claro, pelo governo Bolsonaro. Isso é um processo de longuíssima data que veio se aprofundando e que agora tornou-se claro, não é? Já dava sinais de clareza. Por diversas vezes eu chamei a atenção para o fato do Brasil ser considerado o 10º país mais violento do mundo. E essa violência não está só entre bandidos e traficantes, a sociedade como um todo. Então, há outros parâmetros pelos quais a gente vai analisando uma demência ou um estado de homeostase civilizacional, para usar a palavra do professor Jorge Boaventura, ao ponto que chegou o Brasil. Então nós tivemos na eleição de 2018, 2019, uma polarização entre, teoricamente, uma direita e uma esquerda. Essa polarização continua agora para a próxima eleição de 2022. Lula colocou-se no páreo e esse bolsonarismo, esse militarismo bolsonárico, esse olavo bolsonarismo militar, maçônico, é uma outra frente. Por outro lado, nós temos uma grande discussão internacional, e eu também já mostrei todos os autores, os principais autores do campo dessa discussão, que estão dizendo que direita e esquerda não existem mais. E que não faz o menor sentido essa discussão,
né, na busca de uma direita e uma esquerda. Ora, em parte, há uma lógica nisso que está sendo colocado. Então, a razão de eu trazer a obra hoje do Norberto Bobbio é que o Bobbio foi filósofo político, é considerado talvez um dos filósofos políticos mais importantes da Itália. Ele morreu em 2004. Foi um defensor da democracia social-liberal, do positivismo jurídico, um crítico contundente de Marx e do fascismo italiano, embora tenha sido acusado de ser fascista, né? Então ele era um crítico do fascismo, do Marx, do bolchevismo, de Berlusconi, né? Mas é considerado o maior teórico do direito e o maior filósofo italiano da política, né? Então ele deixou uma marca muito grande. No que diz respeito à filosofia, e a essa obra especificamente, né, em que ele lançou em 1980, essa obra Direita e Esquerda foi lançada na década de 90. Eu falei em 1990, mas eu errei, foi na década de 90. Eu acho que foi em meados da década de 90, no meio, assim, 90 e poucos, 93, 94, já não me lembro mais. Então essa obra foi lançada, mas ela foi lançada no início da década de 90. E ele enfoca as diferenças entre as duas ideologias que surgiram com a Revolução Francesa, teoricamente, direita e esquerda. E as duas direções político-sociais que essa direita e essa esquerda tomaram depois da Revolução Francesa. A grossíssimo modo, o Bobbio coloca que a direita é caracterizada por uma tendência à desigualdade, né, ao conservadorismo. É preciso entender ele, como italiano, o que ele entende com a palavra conservador, que não tem nenhuma relação com a palavra como ela é aplicada no Brasil. E essa direita é inspirada por interesses. A esquerda buscaria a igualdade, a transformação e também seria movida por ideais, né? Bem, aqui eu quero fazer uma ressalva, que é o seguinte. Existe uma vertente, não é, que fala, o que é, digamos, a mais divulgada, não é, de que a direita e a esquerda são conceitos extraídos da Revolução Francesa. Em parte, isso pode talvez ser verdadeiro, no sentido de que esses conceitos de direita e de esquerda, a partir da Revolução Francesa, eles realmente passam a ser aplicados, digamos assim, num contexto político e social, de uma forma bastante clara e nítida. No entanto, conforme um artigo que eu já escrevi, que está colocado na minha página no Medium, chamado A Tradição Metafísica dos Conceitos de Direita e de Esquerda, eu coloco que, tanto no Oriente quanto no Ocidente, essas palavras direita e esquerda possuem uma longuíssima tradição. Tá? Esse movimento de direita que surgiu no Brasil,
que mistura dois conceitos, direita conservadora. Né? Ele tem um contorno teórico pastoso, confuso, para não dizer inexistente, baseado nos pastices de Olavo de Carvalho, sustentando um movimento civil e político sem base teórica nenhuma. Isso é o que a gente consegue constatar a nível imediato, tá? Dentro do cenário político nacional. A pergunta séria para o estudo seria: que tipo de direita que existe no Brasil? É uma direita moderna ou é uma direita tradicional? Você poderia falar, mas é a mesma coisa. Claro que não. São direitas completamente distintas. Uma coisa é uma direita moderna, outra coisa é a direita tradicional. E outra coisa é conservadorismo e tradição. Então, voltando na própria tradição metafísica da história do Ocidente. Nos estudos do simbolismo universal, nós vemos claramente a ideia de direita e de esquerda. Quem não se lembra de Cristo entre dois ladrões, aonde ele faz referência a um que estará à direita dele e outro que estará à esquerda. Então essa dicotomia, direita e esquerda, ela excede o universo da política. Esse é o primeiro ponto que nós precisamos de entender. Ela trata-se antes de tudo de uma categoria cosmológica, ontológica, antropológica, né? Ideológica, de uma dimensão incontornável, dimensão simbólica. Portanto, essa polaridade entre direita e esquerda na política, que vem a ser realmente muito explorada a partir da Revolução Francesa, porque quebra-se a relação entre o trono e o altar. Até então, digamos, o mal como categoria ontológica, religiosamente falando, né, ele não poderia ser incorporado dentro da política. Então, aquilo que é tratado como mal, que estaria à esquerda, a partir da Revolução Francesa, ele se reposiciona. Ele não tem uma ligação mais de um conteúdo religioso, né, aparentemente. Embora ele vai explorar esta ligação deste conteúdo religioso. Então, essa polaridade na política, desde o século XVIII, ela vai retirar os seus fundamentos dos mitos e da religião. É isso que é preciso ficar claro. Ela não vai retirar os seus fundamentos da política em si, né? Não havia essa distinção, esse indivíduo é de direita, esse indivíduo é de esquerda. Então, essa categoria cosmológica, ontológica, antropológica, ideológica, de uma incontornável dimensão simbólica, que envolve as palavras direita e esquerda, estão presentes nas tradições do Ocidente e na tradição do Oriente. A Revolução Francesa simplesmente traz isso para o cenário da política, aqui de uma forma bem contundente. Mas essa polaridade que passa a tomar conta do universo da política vai retirar os seus fundamentos dos mitos e da religião, e não da política em si. Então, o estudo desse campo passa, inicialmente, se a gente quiser ter alguma seriedade, pela etimologia e pela semântica das palavras, não é? E em que momento essa categoria simbólica se transmutou nas categorias políticas modernas? Então, esse é o ponto da questão. A partir do momento em que houve essa transmutação, não é?
os partidos políticos, que não existia isso também. Os partidos políticos é uma coisa recente. Os partidos políticos se posicionaram à direita e à esquerda. Então, as economias do mundo foram se posicionando à direita ou à esquerda. A política foi se posicionando à direita ou à esquerda. Os intelectuais foram se posicionando à direita ou à esquerda. Certo? Os programas de governo foram se posicionando à direita ou à esquerda. Mas é preciso entender que esse posicionamento, né, não retira os seus fundamentos da mera política. E aqui que existe a gravidade de trabalhar com esses conceitos. Porque, como eles são conceitos simbólicos, eles atuam de uma forma muito profunda dentro do psiquismo e da mente humana. Então, há uma tradição metafísica à direita e à esquerda. E é dentro dela que se estuda como símbolos espirituais tradicionais e universais as palavras direita e esquerda que transmutaram-se em categorias políticas modernas. De modo que, quando a esquerda, ou aquilo que é chamado de esquerda tradicional, ou a direita, usam essas categorias simbólicas, invocam para legitimar as suas políticas e os seus projetos políticos de poder, nós temos de fato uma distorção muito grave, né? Então, direita e esquerda, antes de tudo e sobretudo, são símbolos. São representações esquemáticas e sintéticas de um conjunto de ideias, de valores, de crenças, de concepções. Ou seja, direita e esquerda são dois tipos distintos de mentalidade. Eles configuram uma orientação existencial, um tipo de sensibilidade, de comportamento. Então, os conceitos de direita e de esquerda na política, eles vão se originar primordialmente do universo do sagrado e das religiões. Né? Então, esse movimento político que surgiu no Brasil a partir da eleição desse miliciano que ocupa a presidência da República, que é claramente um genocida, move uma política de genocídio, de extermínio da sua própria população. Esse indivíduo não pode ser enquadrado como alguém de direita sob nenhum aspecto. Nenhum, zero. Nem os generais que o apoiam. Mas o Brasil é o país, repito, das anomalias aberrantes. Então nós estamos diante de um movimento, e veja, curiosamente, o Lula, enquanto criatura política, criada por facções do exército e da igreja, né? O Lula, enquanto criatura política, também não é um sujeito de esquerda, autenticamente falando. Ele foi criado exatamente para fundir todas as esquerdas. E foi o que ele fez. E ele transformou a esquerda numa pastiche. Então nós estamos diante de dois embustes. Um personifica a direita, o outro personifica a esquerda. Tá? Bem, então, voltando aqui, entendido isto, que eu já falei,
em outros programas, inclusive, entendido que direita e esquerda originam-se do universo do sagrado das religiões, eles constituem um tipo de mentalidade, de orientação existencial metafísica, né? É um conjunto de símbolos, de representações esquemáticas. Então, quando você fala direita e esquerda, você está falando de qual ideia, de qual valor, de qual crença, de qual concepção, de qual tipo de sentimento, de que tipo de pessoa, de que tipo de política econômica que você deseja para o Brasil. Que modelo de sociedade você deseja para o Brasil? Evidentemente que esse grau de profundidade na discussão não pode ser trazido para o grande público. E nem é, porque o grande público não absorve discussões profundas. Não é? Não é um equívoco aquela frase aparentemente preconceituosa, toda unanimidade é burra. É um fato. A gente só discute profundamente temas espinhosos em pequenos grupos. A grande massa, o nome já fala é massa. Massa é manobra. A grande massa não está preparada, em razão do processo de massificação, a discutir temas profundos. Ela só absorve a casca, superfície. E aqui é que entra os trabalhos dos marqueteiros, dos intelectuais orgânicos, dos grupelhos quaisquer, porque eles vão pegar aquele conteúdo extremamente denso, vão mastigar aquele conteúdo. A gente tem isso, inclusive, até dentro do meio acadêmico. Às vezes você tem um profissional, um intelectual que produz uma pesquisa muito profunda, mas a forma de escrita dele é muito complexa, e aí você tem um outro professor universitário que pega a obra daquele sujeito, digamos, mastiga a obra, né, traduz a obra em linguagem para um público mais acessível. E, evidentemente, que aquele cara acaba sendo um autor muito mais vendido do que o intelectual de onde ele tirou a tese. Né? Então, isso é um processo natural. A maior parte das pessoas vive no mundo da superficialidade. Consomem slogans, coisas rápidas. Você tem, portanto, um grupo pequeno que discute os temas profundamente. São as chamadas minorias abrâmicas. Né? Então, isso é um fato histórico, desde que o mundo é mundo. O problema é quando você tem um grupo conspiracionista que sabe como as coisas funcionam e começa a agir nesse sentido. De você pegar, apostar num projeto de poder, manipular informação e manipular pessoas para atingir o seu projeto de poder. Então as pessoas ali, uma massa de manobra, literalmente, o que essa gente pretende é chegar lá. Foi o que aconteceu no Brasil. Né? Então nós temos uma questão aqui, que é o entendimento da direita e da esquerda. Esse livro do Bobbio é um livro interessante. Ele vai trazer uma discussão um tanto quanto tímida sobre isso, né? Sobre direita e esquerda no campo da simbólica. Mas ele vai trazer uma ideia dele, evidentemente, interessante, perguntando se direita e esquerda ainda existem. Elas têm significado? Aí esse significado é o quê? Ele é um significado simbólico, ele é um significado de valores, de crenças, de concepções. Ele é um significado metafísico, ele é um significado político. E eu chamo a atenção mais uma vez para a data
da publicação da obra, que foi na década de 90, porque é quando o Brasil está saindo da ditadura militar e entrando no governo do Fernando Henrique Cardoso. Então, o Brasil começa com a nova redemocratização, com a nova república, digamos, com um governo de direita, protagonizado pelo Tancredo e pelo, depois, Fernando Collor. Depois nós temos um governo de esquerda, ou pelo menos essas são as categorias, tá? Que são trabalhadas na política nacional. Depois do governo Fernando Henrique, todos os governos que ocuparam a presidência, o executivo nacional, foram categorizados como esquerda. Curiosamente, já tem alguns anos que tem saído algumas informações esparsas de que o Lula nunca foi de esquerda, vindo de gente que era da esquerda, hein? E que conviveu com ele. E gente que, inclusive, nunca fez parte de esquerda nenhuma, como, por exemplo, o pai do Marcelo Odebrecht, que falou que o Lula nunca foi de esquerda coisa nenhuma, que ele é um autêntico conservador. Isso pode parecer um deboche, e não é. É preciso tomar muito cuidado com o que está sendo feito. Evidentemente que o Lula, aí é preciso separar o Lula em si, a figura dele, do governo dele, e do projeto de poder do PT. Então são coisas completamente distintas. Uma coisa é o Lula, outra coisa é o lulismo ou o petismo, tá? Uma coisa é o Bolsonaro, outra coisa é o Olavo militar bolsonarismo. Mesmo que o Lula desapareça, esse lulismo, esse petismo não desaparece no momento imediato, né? Se Bolsonaro morrer, é a mesma coisa. O Olavo, o militar bolsonarismo permanece. Então, uma coisa são as figuras, são esses messias construídos para atuar dentro da política. Outra coisa é o movimento que os embalou. Ah, foi o povo. Claro que não foi povo, foi um movimento de elite. É preciso entender, então, quem são os criadores dessas criaturas. É claro que o Lula, enquanto figura política, é muito mais sólida do que o Bolsonaro. O Bolsonaro não é nada enquanto construção política. É um zero à esquerda. O Lula não. O Lula, de fato, firmou-se como uma liderança. Então, digamos nesse ponto que a criatura descolou-se dos criadores. Até um certo ponto. Veja que mesmo o Lula e o PT não conseguiram implementar o projeto que eles diziam que era deles, um projeto de esquerda, e foram para o liberalismo mais descarrado que existe, seguindo a agenda da City de Londres, dos banqueiros internacionais. Então é interessante porque a esquerda que assume o governo brasileiro, depois da redemocratização, teve alguns avanços, interessantes, mas ela segue claramente uma agenda rentista, né? Agora, entre os governos do Lula e do Bolsonaro, mas não há comparação. O Bolsonaro consegue ser uma coisa tão medonha que vai ser difícil ter algo em tempo tão próximo pior do que esse homem. Ele e o que o cerca, evidentemente. Embora a figura dele em si mesmo seja absolutamente asquerosa. Né? Sob todos os aspectos. O homem não tem compostura nenhuma. Zero.
não me recordo na história do Brasil de alguém tão desclassificado no comando da nação. Nunca teve. Isso tem um peso, hein? Quando você coloca alguém com esse perfil desclassificado dessa forma, o Brasil está preparado, depois desse indivíduo ocupar a presidência da República, para um traficante assumir o governo. Para qualquer bandido da mais pior espécie assumir o governo. Então, o que a gente tem hoje é um cenário hipotético. Veja, se o Lula não é de esquerda e o Bolsonaro não é de direita, nós temos uma polarização que foi criada em cima da direita e da esquerda, enquanto símbolo, representação esquemática. Um representa o bem, o outro representa o mal, digamos, né? Veja o que é o símbolo, hein? E a força do símbolo. Mesmo que você não entenda, você aqui eu estou falando no sentido genérico, mesmo que você não entenda a teoria que embala o conceito de direita e de esquerda na política, você percebe o símbolo. Um é o bem, outro é o mal. Tá? E evidentemente que a esquerda, quando ela utiliza o símbolo da esquerda no contexto aplicado na política, ela, a esquerda, é o bem. E a direita é o mal. Veja que o Lula venceu, o PT venceu esse discurso exatamente porque o PT se colocou como bem. E a coisa foi tão bem feita que eles conseguiram, inclusive, polarizar com Fernando Henrique Cardoso, que também é esquerda. Então, aí nós teríamos a seguinte situação interessante. Então, uma parte da esquerda é o bem e uma parte é o mal. É que a gente não faz esse tipo de raciocínio, não é? Mas a mensagem simbólica é exatamente essa. Ora, agora vamos voltar aqui ao Bob. Então, nesse primeiro programa, estou fazendo essa introdução, é uma série. O Norberto Bobbio vai trazer, quando ele vai explicar, logo no início da obra dele, né, as críticas que ele recebe, os ataques que ele teve, aí ele distribui aqueles ataques em 3 grupos distintos. Esses 3, e aí ele vai analisar essa forma de visão da direita e da esquerda por esses 3 grupos ao longo do livro. Então, é uma contribuição interessante, porque na década de 90, eu já chamei atenção sobre isso. Na década de 60, já existia uma discussão se o mundo poderia caminhar para a direita ou para a esquerda. Na década de 90, essa discussão está fechada praticamente, está certo? Então, existe, assim, uma discussão que vai falar teoricamente, olha, não pode ter mais diferença entre direita e esquerda. Você fala, mas como é que isso vai se traduzir em termos de política? Né? Existe uma outra discussão que vai falar, não, o que era direita virou esquerda, o que é esquerda virou a direita. E outro que vai falar, não, existe direita e esquerda. Isso é para dizer que o projeto de poder dos militares, desde que eles saíram do governo, da ditadura, que eles vêm trabalhando esse projeto de poder, é claro que eles têm que estar por dentro, em parte, dessas discussões teóricas. O general Sérgio Augusto Avelar Coutinho, por exemplo, foi um deles, que tentou trazer para dentro do Exército esse tipo de discussão. Então, existe um ponto nevrálgico aqui.
Depois eles lançam um sujeito que é a antítese de qualquer valor moral e de bons costumes e de bons modos, que é esse Bolsonaro. E embala o sujeito na figuração de um mito, como o Lula, né? Então, novamente, um mito enviado por Deus. Novamente, o que a gente tem? Uma categoria de política de direita, um mito político. Então, nós temos, novamente, sendo trabalhado dentro da política uma categoria cosmológica, uma categoria ontológica, uma categoria antropológica, uma categoria ideológica. Em tudo isso, nós temos uma dimensão simbólica incontornável. Né? Bem, então, o Bobbio vai falar que há 3 grupos, né? Os que sustentam que a direita e a esquerda são hoje nomes, só nomes históricos, sem sujeito, e que não vale a pena persistir na tentativa de manter esse universo de valores e, no âmbito da política, né, vivo, porque isso começou com a Revolução Francesa, mas quase 300 anos depois não existe mais, né? Então, quem continua a tratar no campo político da diferença entre direita e esquerda, esse indivíduo é jurássico. Então, e o autor que defende aquilo estaria fazendo um tipo de uma arqueologia política, né? Quer dizer, a coisa já está morta, o sujeito estuda aquilo como um efeito. Não é bem assim, não. Né? No caso do Brasil, o Brasil está sempre atrasado em 200 milhões de anos de qualquer teoria. E ele continua, a elite política nacional mantém uma visão de atraso, mas ao mesmo tempo ela também está antenada e compactuada com os movimentos de vanguarda que estão acontecendo. Então a história política brasileira é uma história muito complexa. Né? Então, a partir do momento que indivíduos que conviveram com Lula começam a falar que ele não é de esquerda, e o próprio PT agora está acenando para o centro e para a direita saudável, veja que o Lula, ele mesmo, está fazendo um movimento de mutação. Claro. Né? Esse é um grupo. Então, direita e esquerda são nomes sem sujeitos. O outro grupo é os que consideram essa oposição entre a direita e a esquerda uma oposição válida. Né? Mas aí eles vão discordar do critério que o Bobbio vai seguir. É uma discussão bem acadêmica. Né? E existe um terceiro grupo que aceita a diferença entre direita e esquerda, aceita o que o Bobbio coloca enquanto critério para análise, mas considera essa análise insuficiente. Isso para nós aqui, nesse momento, não faz muita diferença. Né? Então, hoje, a distinção entre direita e esquerda, que teve um sentido muito forte ao longo do século XIX, do século XX, é claro que essa distinção hoje, com uma sociedade cada vez mais comunicada, mais complexa, porque as empresas estão em tudo quanto é lugar do mundo, você tem leis nacionais e internacionais, você tem grandes blocos intercontinentais, enfim. Hoje o mundo, enquanto funcionamento, é um mundo bem diferente do mundo da Revolução Francesa. Né? Então, adotar o conceito puro e simples de uma direita e de uma esquerda, num sentido radical, acaba sendo uma visão simplificadora. Entretanto, e aqui é que entra a situação política nacional, o PT, enquanto partido, fez toda a sua trajetória histórica
dentro de um contexto dizendo que era de esquerda, usando uma contraposição fechada de direita e de esquerda. Então, quando eles falavam que eles eram esquerda, mas é uma esquerda contra quem? Percebe? Contra quem? Porque, teoricamente, os militares não estavam mais no poder, que poderiam ser considerados de direita. Então, a grande oposição que o PT faz, ele faz a quem? Ao DEM? Ao Centrão? Quem que o PT tratou por esquerda? Por direita? O tempo inteiro. Entende como as discussões no Brasil são superficiais? Não é? Esse é o problema. Mas o PT fez a fama de ser de esquerda. Num momento em que o Fernando Henrique assume, também dizendo que é esquerda. Mas qual é a direita? É o Guilherme Afife Domingos? Quem é a direita naquele momento? É o PFL. O que aquela gente chamava de direita? Então, quando a gente vai analisar, não tem sentido nenhum o que foi feito no Brasil. Mas a categoria ontológica funciona, a dimensão simbólica dela. Né? Ora, com a queda do Muro de Berlim, que está muito próximo ali do governo Fernando Henrique, dizem alguns autores que essa visão de direita e de esquerda se torna ultrapassada. Né? Então, que isso é um erro metodológico, aprisionar essas duas abstrações conceituais. Não é um erro, não. Evidentemente que essa díade permanece no centro do debate político, mesmo após a queda do Muro de Berlim, portanto, mesmo após a queda do comunismo. Então, você tem, enquanto regime, uma queda da esquerda comunista, mas existe uma esquerda no interior do horizonte capitalista. Então, há uma distinção muito longa que vai além da contraposição entre capitalismo e comunismo. Nós precisamos de ter uma ideia mínima dessas coisas. Né? Existe um outro autor, junto com o Norberto Bobbio, que é o Anthony Giddens, também um autor contemporâneo. O Giddens é em inglês, é um sociólogo britânico. Ele é uma figura de proa, é o teórico pioneiro da terceira via. Lembra quando Fernando Henrique ganhou? O Fernando Henrique falava da terceira via, o Tony Blair da terceira via, o Partido Democrata Americano com os Clinton também falavam da terceira via. O Giddens foi um filósofo social, uma figura de proa do trabalhismo britânico, e é o grande teórico pioneiro da terceira via. Então, no momento em que essa teoria, do ponto de vista acadêmico, né, a teoria do Giddens, a terceira via visa reformular a teoria social, o contrato social, que vinha desde o século XVI, XVII. Buscava reexaminar a compreensão da noção de desenvolvimento e da noção de modernidade. Né? Isso significa que a história da sociedade, a estrutura, como a sociedade se estrutura
em classes, a relação das elites com o poder, a ideia de nação, a ideia de pátria, a ideia de fronteira, de nacionalismo, de família, né, de sexualidades, o próprio conceito de globalização, isso tudo entra dentro da noção de terceira via. Então, a terceira via contribui para a renovação da chamada social-democracia. Tá? Bem, então nós temos, de um lado, o Bobbio, né, que tem uma concepção de direita e de esquerda, e a gente tem o Giddens. Então, o Bobbio fala, não, há direita e esquerda. O Giddens fala, não, o Giddens vai trabalhar com o conceito de para além da esquerda e da direita. O Lula está agora, nesse retorno dele, caminhando para além da esquerda e da direita. Porque ele já rompeu com a esquerda brasileira. Ele arrebentou com ela, descaracterizou ela completamente. Então, ele não pode ser chamado de direita, né? Que ele fez a trajetória na esquerda, ou naquilo que se construiu como esquerda. Se você pegar, por exemplo, o Lula, o Brizola e o Prestes, são esquerdas completamente distintas e inimigas. O próprio Lula com a Dilma, hein? Né? O Lula e o José Genuíno são esquerdas distintas. O Lula e o José Dirceu são esquerdas distintas. Tá claro? Então, a esquerda tem vários matizes, a direita também. Mas o fato é o Lula, criticado pela própria esquerda, ele pegou, fez aquela junção mambembe, complicadíssima, tornou-se o grande imperador da esquerda e, ao longo desse reinado, ele tem impedido o surgimento de novas lideranças. Vamos ver, o Ciro Gomes está aí falando o tempo inteiro que é uma nova frente, né? Mas é muito complexo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a gente tem dois autores que estão tratando de dizer que, olha, nós podemos continuar trabalhando com essas categorias, e o outro fala, não, é preciso ir além. Mesmo que, no caso do Giddens, ele fala, é preciso ir além, a gente verifica que ele vai utilizar da tradição simbólica metafísica. Tá? Então, a discussão é qual é a validade desse par de opostos, direita e esquerda, enquanto instrumento capaz de orientar o mundo político atual. Então, tem uma obra do Giddens, os nossos programas vão ser em torno da obra, vão girar em torno da obra de Norberto Bobbio, uma parte dela, bem no início, direita e esquerda. O Giddens tem uma obra que eu recomendo, que chama Para Além da Esquerda e da Direita. E é muito importante porque são esses dois autores, que eles são autores contemporâneos. As obras foram lançadas praticamente na mesma década, se não me falha a memória. Né? Então, frisando, o Bobbio defende a legitimidade da direita e da esquerda. Tá? O Giddens não. Ele não defende essa legitimidade. Ele fala que é preciso formular uma proposta que vá além da direita e da esquerda. Isso é a terceira via. Entendeu? Bem, então, feita esta introdução, nós vamos parar por aqui, essa primeira parte, e continuamos essa aula a semana que vem. Tá bem? Vamos ficando por aqui e uma boa noite.